Você sabe o que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Se não sabe, fique aqui comigo, pois nós vamos aprender agora. Bom, eu sou a Daniela Avelar, sou advogada em Belo Horizonte, Minas Gerais, consultora em LGPD, pós-graduada em Direito Digital e Proteção de Dados pela Faculdade EBRAD, e agora nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, antes de iniciarmos esse assunto, é importante definirmos o que é dado pessoal. Dado pessoal é toda informação que identifique ou que possa identificar uma pessoa física. Necessariamente precisa ser uma pessoa física, uma pessoa natural. E quando eu digo que é um dado que identifique, essa informação ela precisa ser direta. Nome, CPF, RG. E quando eu falo sobre informações que possam identificar, eu estou me referindo ao conjunto de informações como se fossem um conjunto de peças de um quebra-cabeça, que se eu juntá-los, eu consigo chegar até uma pessoa física. Por que é importante entender isso? Porque muitas vezes nós achamos que dado pessoal são sempre informações diretas, e isso não é verdade. Por exemplo, quando eu te entrego um conjunto de informações, um conjunto de características, e nessa junção do quebra-cabeça você consegue identificar alguém, pessoa física, você está ali tratando de dados pessoais. Então, mais uma vez, quando eu falo com você sobre uma pessoa e eu te entrego informações, por exemplo, é idoso, sócio do SBT e já foi camelô ou engraxador de sapato, eu estou falando de quem? Do Silvio Santos. Em momento algum eu disse o nome dele, mas com o conjunto de informações que eu entreguei até você, você conseguiu chegar no Silvio Santos. Além disso, dados pessoais são definidos pela própria LGPD, e a gente vai falar dela especificamente aqui na nossa aula também. Dados pessoais podem ser definidos como dados comuns, dados sensíveis, e a lei também traz com especificidade dados de criança e de adolescente. Dados comuns são informações que identifiquem ou que possam identificar, e são informações comuns, nome, CPF, sobre uma pessoa física. Porém, os dados sensíveis também são informações que identifiquem ou que possam identificar uma pessoa física, mas essa informação ela está ligada a uma raça, opção sexual, convicção religiosa, entidade política ou entidade sindical, se a pessoa for filiada. São sempre informações sensíveis. E por que o legislador ele se preocupou com isso? Porque caso haja algum vazamento ou algum incidente de segurança com essas informações sensíveis, elas podem gerar uma exposição, uma vulnerabilidade ou um constrangimento daquela pessoa que está sendo exposta na situação. Então, nós definimos como dados comuns aqueles dados genéricos e dados sensíveis aqueles que precisam de um pouco mais de atenção, um pouco mais de proteção. E a própria LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, trouxe a definição desses dois aspectos lá no artigo 5º, inciso 1º e 2º, como eu coloquei aqui para vocês. Então, sempre precisaremos fazer essa distinção. Outro ponto importante que vale ser lembrado é que, em algumas oportunidades, eu tenho uma informação comum, por exemplo, a geolocalização, e que através dela eu consigo chegar a uma informação sensível. Por exemplo, o aplicativo Uber, ele coleta a sua geolocalização todas as vezes que você o solicita. Então, se aos domingos de manhã eu vou todos os domingos para uma igreja católica, pressupõe-se a minha convicção religiosa, pressupõe-se que eu sou católica. Então, através de um dado comum, eu cheguei numa informação sensível. É muito importante fazer essa distinção justamente pela proteção que a lei traz. Quando falamos de dados sensíveis, essa proteção precisa ser maior. Além disso,
temos os dados de criança e adolescente. A Lei Geral de Proteção de Dados também trata com especificidade sobre os dados de criança e adolescente. Lembrando que criança é aquele com até 12 anos incompletos e adolescente é de 12 anos completos até os seus 18. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um capítulo, um tópico especificamente sobre como esse tratamento ele pode acontecer, justamente pela vulnerabilidade dessa criança e do adolescente, e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós sabemos que tem muita importância. Pessoal, por que é tão importante falar sobre proteção aos dados pessoais? Nós sabemos que hoje as empresas que detêm o mercado, que comandam no mercado econômico, são aquelas que possuem o maior número de banco de dados, ou seja, o maior número de dados pessoais em os seus bancos. Então, quando uma empresa ela possui esse controle, esse número excessivo de dados, elas conseguem influenciar socialmente, economicamente, politicamente e inclusive no seu perfil comportamental. Elas conseguem influenciar se você pode ser uma pessoa consumista, ansiosa ou não. Então, por isso é tão importante falar sobre proteger esses dados. Primeiro, porque até então nós não sabíamos sobre isso. O brasileiro ele não tem essa cultura de proteger dados pessoais. Nós distribuímos os dados a qualquer tempo e modo, sem ao menos questionarmos o motivo daquela coleta ou do tratamento que está sendo feito com aquele dado pessoal. E a ideia é mudar essa cultura, porque nós precisamos ser autorresponsáveis, em primeiro lugar, e também reduzir essa abusividade exercida pelas empresas ou até mesmo pelo órgão público. Nós vamos falar em outras oportunidades sobre essas empresas e órgão público, quem é que deve respeitar a LGPD, mas a princípio é importante entender que proteger dado pessoal é devolver para a pessoa física o poder de controlar os seus próprios dados diante das abusividades que estavam sendo cometidas pelas empresas no geral. Então, assim eu finalizo essa nossa aula. Na próxima, nós falaremos especificamente sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e eu aguardo vocês lá.